Prontos para mais uma aula? Então vamos começar hoje falando do peão, né? Os movimentos do peão. Eu coloquei no planejamento de vocês uma aula que seria hoje de 3 movimentos, só que é quase impossível a gente conseguir porque uma peça tem muitos detalhes, tá? Então se eu fosse falar de 3 peças, a gente teria que ter uma aula muito prolongada. E o correto, como está no planejamento geral, é falar de uma peça só. Tá? Peço disso, nós vamos falar sobre o peão, que faz parte desse planejamento, seria com 3, mas vai ser só ele. Tá bom? Aí depois nós veremos torre, cavalo, bispo, a dama, rainha, né? E o rei. Tá bom? Aqui com o vídeo falando sobre o movimento do peão. Né? No início, logo no início do jogo, no primeiro movimento do peão, de 1 a 2 casas, só no início. Depois desse movimento inicial, o peão passa apenas uma casa, tá? Então vamos movimentar aqui vocês. Aonde está azul, esse campo azul, é aonde ele pode ir. Ó, preto, ele pode ir 1 ou 2 casas. Vamos fazer o movimento do preto aqui, certo? Tá certo, é no início, é o primeiro movimento, então pode, tá? Já esse outro peão da Casa Branca, eu vou movimentar 2 casas para que a gente tenha essa ideia da diagonal. Por que a diagonal? Eles estão um do lado do outro. Essa é a área onde o peão pode tomar o outro. O peão só pode tomar ou capturar a peça adversária com o movimento na... Tá? Lembrando que no xadrez, diferente da dama, não há... Tá? Então, vamos mostrar bem aqui. Eu tenho, porque não faz parte da estratégia dele tomar agora o peão. Tá? Então ele vai para frente, capturar. Capturar é uma opção. Capturar no xadrez quando existe um cheque e movimento possível para poder livrar do seu time do cheque. Tá? Então ele não vai nem para frente, ele vem, basta ele querer. Ele movimentou uma peça, tá? Protegendo o peão dele, tá? Na diagonal, porque caso o peão branco capture o peão preto, que é o que vai acontecer agora, eu vou capturar esse peão preto, tá? Eu posso capturar dando a contra-resposta, capturando o peão branco, certo? Foi o que aconteceu. Então, deu para entender bem aí, vou dar uma pausa aqui. A gente só pode, peças, se eu quiser. É um movimento que cabe a mim. Só tem obrigatoriedade quando o meu rei está em xeque e for o único movimento livrar o meu rei do cheque. Eu só vou livrar meu rei do cheque se eu capturar aquela peça que está promovendo o cheque. Aí passa a ter uma obrigatoriedade. Nos demais casos, não existe obrigatoriedade de captura ou toma de peça, certo? Essa é a palavra correta, turma. Capturar ou tomar. Não existe comer peça, tá? Outro detalhe, no xadrez, como eu falei, quando você captura uma peça, você não pula uma casa, você fica na mesma casa da peça que foi capturada. Entendido? Também tem a exceção do en passant, que é uma contrarresposta do movimento de duplo movimento do peão. Esse en passant ele também só existe entre peões. Vou mostrar mais detalhadamente daqui a pouco para vocês. Vamos continuar aqui com um exemplo. Tá? Então vamos lá, o movimento de duplo. Então, vou adiantar para mostrar o en passant para vocês. Cheguei aqui, ó, aqui tá bem próximo, bem próximo. O meu peão branco tá bem, faltando só 2 casas, ó, 1, 2 casas o peão preto, certo? Então esse peão preto ele tem a opção de ir uma casa, né? E eu posso capturá-lo, ou ele pode ir 2 casas, que eu também posso capturá-lo. Constitui-se o en passant, quer dizer, mesmo ele pulando as 2 casas, ele passou pela minha casa de captura. Então eu tenho como opção capturar, não é obrigatório, como a gente já sabe. Eu capturo se eu quiser. Ó. Onde está lilás é a opção, então eu capturei. Já o outro peão vem e captura. Só se ele quiser. Vamos ver essa parte aí da obrigatoriedade, tá bom, gente? Agora eu vou mostrar um outro detalhe para vocês. E eu vou fazer
um exemplo, mas é um exemplo que eu vou permitir que o peão chegue na extremidade lá do outro time, das peças pretas, a última casa das peças pretas, tá? A última da minha coluna. Então eu vou movimentar facilitando para a gente chegar lá do outro lado, feito? Para que vocês entendam o que acontece quando um peão chega do outro, tá? Quando ele chega na última casa. Estou facilitando aqui, evitando até para que vocês compreendam. Mas normalmente é muito difícil um peão chegar do outro lado. Mas se ele chegar, o que acontece? Vamos lá, ó. Vou capturar aqui, eu tenho a opção de capturar ou o bispo, né? Ou a torre. Vou capturar a torre para que vocês compreendam. Pronto, bem aqui. O que acontece aqui, turma? Ao chegar do outro lado, na última linha lá da coluna, tá? Só um instante. Ele pode, ele chegou aqui na última linha aqui, eu posso trocá-lo por qualquer outra peça. Tudo bem? Então vamos lá. Dá uma adiantada. Pam, pam, pam. Pronto, aqui. Então ele me dá como opção aqui a rainha, o bispo, o cavalo, tá? Posso trocar por qualquer outra peça. A rainha é a peça que tem mais movimentação, tem mais liberdade. Normalmente se troca pela rainha, tá? Mas eu posso escolher trocar pelo bispo ou pelo cavalo, dependendo da minha estratégia de jogo. Eu vou mostrar aqui com a rainha, tá bom? Para que vocês percebam a transformação. O peão chegou do outro lado, na extremidade do outro time, das peças pretas. No caso, a gente está jogando com as peças. Eu substituí, tá aí, ó. Tá? Então tá muito claro. Substituído aqui, ó. Eu consegui substituir aqui, ó. O peão virou rainha, tá? Então esse é um dos movimentos que o peão pode realizar. Eu posso substituí-lo assim que eu chegar na extremidade da coluna, que eu me movimento para frente, eu posso trocar por qualquer outra peça. Tá legal? Como acaba de ser mostrado. Então, meus alunos, basicamente, tá? Nós temos o movimento aí do peão, movimento inicial, ele pode movimentar-se duas casas ou uma casa, é opcional, tá certo? Outra diagonal, a primeira casa, a diagonal, tá? Vamos lá, vamos recapitular aqui brevemente, tá? Ó, movimento aqui, ó. Movimento de uma ou duas casas. Aonde tem esse quadradinho azul são as possibilidades. O que eu posso fazer com o peão? Ó, movimentei duas casas. Esse aqui branco já tinha movimentado só uma. É opcional. Vou movimentar duas casas também, ó, como mostrei no início para vocês. É eu que escolho. Sou eu que escolho, na verdade, tá bom? Se eu quero movimentar uma ou duas casas. Aqui, ó como é opcional. O peão preto, ele como opção tomar a peça branca, porque está logo na diagonal dele, é a vez dele. Só que ele opta por não tomar, que ele nem joga com o peão preto, ele vai movimentar uma outra peça, como foi mostrado. Ó, opcional aqui, ó, azul, ir para frente ou tomar a peça branca, né? O que eu faço? Vou mexer outra peça que não tem nada a ver com aquela situação branca. Resolve capturar a peça preta. É opcional. Já a preta vai e captura a branca. Tá bom? Ele pode jogar para frente ou ele poderia capturar. Ele optou por capturar. Ele não tem a obrigatoriedade de tomar a peça. Certo? Ó, movimento duplo. O en passant. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Em relação ao movimento, que é uma atividade nova para vocês, eu tenho certeza disso. Dúvidas irão surgir e a gente está aqui para tirar. Eu vou deixar essa atividade em si, essa aula, a atividade não vai ter, tá? Eu quero que vocês me tragam dúvidas sobre movimentos do peão dessa aula. Com certeza
surgirão dúvidas. Eu vou deixar, inclusive, um link de um vídeo de um outro professor dando aula, né? Se vocês quiserem melhorar, dar uma estudada a mais sobre o movimento do peão no YouTube, eu vou deixar o link, né, da descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma reforçada, porque é bom, né? É bom assistir outros vídeos e também perguntar. Estamos aqui esse horário todo para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês em relação à aula, tá bom? Então, bons estudos, um ótimo final de semana para vocês, tá? Estudem. Tchau.